Hey pessoal, está no ar o Extra Podcast, local onde falamos dos nossos reality shows favoritos. Eu sou o Rich, a Morota tem Maísa, e o nosso convidado, Matheus, que também curte o reality e é lá da terrinha do país Blue Sky. Oi Matheus, seja bem-vindo. Oi, 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 muito obrigado por ter me aceitado a minha intromissão, porque eu mesmo me convidei, gente, sigam o meu exemplo. Mas é bom ter trazer gente que gosta de comentar o MasterChef. A gente também traz participante, mas os próprios fãs do MasterChef é bom, porque aqui a gente, quando o participante não vem, a gente fica com as papas na língua, a gente mais sem controle, né? A gente vai criticar. Eu já soube que o Matheus vai criticar alguns participantes também, porque tá tendo treta, ele tá puxando o lado. Mas o que você tá achando da temporada até agora? Tá gostando dela? Ou tá achando ela meio morna ainda? Cara, então, eu brinquei que eu me ofereci, né, mas eu sou meio assim, de fora do fandom, porque eu era obcecado em MasterChef, no início, nas primeiras temporadas. Porém, eu parei lá na terceira temporada, 2017, 16, sei lá. Então tem muito tempo que eu não acompanho. Já. E aí, justamente por ter ficado de fora, assim, eu voltei a assistir nessa temporada, tomei essa decisão. Eu estava com um pouco de hiperfoco em restaurante, tenho consumido bastante esse tema, assim, tenho cozinhado muito também, tenho me relacionado de uma maneira diferente com a comida. E tudo isso casou com o retorno do MasterChef. Eu decidi começar a assistir essa temporada junto com todo mundo. E aí vi ali você comentando na terrinha do Blue Sky. E eu pensei, cara, vou entrar nessa, justamente porque tô falando sozinho, né? Não fiquei de fora do fandom por muito tempo, então não tenho, assim, pessoas em volta de mim que assistem. Então, assim, acho que também pensei que seria interessante ver a minha perspectiva como alguém que não acompanhou as últimas temporadas, não sabe de nada dos últimos participantes, das últimas temporadas, que viu lá no começo, mesmo quando era tudo mato. E assim, tirando essas expectativas que eu não tinha construídas por não ter assistido as temporadas anteriores, eu tô gostando bastante, cara. Porque todas as críticas que eu vejo são muito baseadas em: "Ah, mas em temporada X os participantes brigavam mais. Ah, mas em temporada X os grupos eram mais legais. Ah, em temporada", e como eu não tive isso, eu tô vendo ali baseado basicamente no que é a raiz MasterChef, né, que é baseado nas primeiras temporadas mesmo, eu tô gostando, a galera entrega cozinha, criatividade, um enredo ou outro que, assim, acho que não tenho essa expectativa de que seja igual ao BBB, sabe, de a galera ficar discutindo, armando picuinha. Eu gosto de ver cozinha, eu gosto de ver maneiras criativas de como eles vão sair daquelas situações, e eu acho que isso essa temporada tá entregando, assim, pelo menos. Eu acho curioso porque levanta uma questão que, assim, os programas precisam da audiência para continuar, né? A gente sabe que o MasterChef tem que atingir a audiência, tem que ficar relevante, mas ao mesmo tempo, se a gente assiste pouco, a gente consegue acompanhar melhor o programa, né? Porque a gente não fica tão preso, como o Matheus falou, nas coisas que aconteceram antes. Isso é bem interessante, porque conhecimento demais, às vezes, não é uma bênção em reality show, né? A gente, com os anos, principalmente a gente, né, Isa, que comenta aqui toda semana, a gente acaba É. pegando Uhum. coisa aqui, a gente pensa assim, se a gente não comentasse toda semana, talvez a gente deixaria isso passar tranquilo. Mas a gente tem que É. trazer pra cá. Eu acho que fala um pouco também da questão da saturação, sabe, que é uma coisa que a gente vem discutindo sobre MasterChef, né. Tudo bem que é um produto de sucesso do canal da Band, mas, assim, a gente já comentou outras vezes aqui que é um formato que tá um pouco saturado, né, então precisa ter um cuidado, assim. Por exemplo, se a gente for comparar a audiência, aquela dos mais, como é que é? 40 mais? Não, 50 mais? 60 mais? É 40 a Esqueci. mais, se eu não me engano. É, tem muito baixos pontos comparados à temporada normal, né. Aí, assim, a temporada dos confeiteiros também, foi também, muito rápida, foi uma primeira aposta para ver se funcionaria, né. Então, já são formas de se saturar o programa e que pessoas que, eh, acompanham sempre, de certa forma, ficam cansadas também, né. Até a gente aqui que é fã, por exemplo, não assiste todas as temporadas, justamente por causa disso. Então também traz esse olhar diferente, assim, pra gente criticar um pouco, de fora da bolha, né. É, mas ativando o nosso lado crítico, hoje nós vamos comentar esse sexto episódio da 12ª temporada do MasterChef Brasil, que aconteceu na terça-feira, 2 de julho. Foi dia de Caixa Misteriosa, prova de reprodução e o top 13 virando top 12. Ou seja, ó, 12 participantes só estão aí. Mas antes da gente falar das provas, a gente tem que focar em algo que a gente já citou aqui algumas vezes, que tá rolando uma rivalidade aí entre a Sofia e a Daniela. E essa semana, que eu achei um episódio um pouco morno, mas achei que essa rivalidade foi o grande prato servido pra gente. Porque foi mais acentuada
graças a uma vitória da Sofia e uma punição da Daniela, que resultou numa vitória da Daniela também. Ou seja, enredos bem construídos e de forma natural, né? Porque a gente viu que foi uma rivalidade que nasceu por questões do programa, mas que está tomando proporções porque ele está dividindo a opinião do público, já que quem acompanha, algumas pessoas estão do lado da Sofia, outras estão do lado da Daniela. Eu estou do lado do entretenimento, porque a rivalidade sempre é bem-vinda. Mas e aí, Isa, o que você tá achando? Porque dessa semana ficou escancarado que as duas, assim, uma não suporta mais do que a outra, mas a rivalidade está existindo de fato. Com certeza. E é aquilo que a gente fala, né? A gente consegue ver claramente quando está existindo uma forçação de barra para um lado ou para outro, né? Volto a falar assim novamente daqueles comentários da Ana Paula Padrão, que pelo amor de Deus, já me deixava de cabelo em pé, assim. Mas essa rivalidade delas é construída de uma forma diferente, né? A gente sabe também que existe aí um enredo por fora dos holofotes, das câmeras, né? Assim, não sei nem se eu podia falar isso, mas já falei. Que tá muito claro pra gente, assim, pelos twitters da vida, que as pessoas têm outros motivos além de apenas culinários para não se darem bem, né? Então, mas infelizmente a gente não sabe o que está acontecendo, não sabemos fofoca. É, e além dessa parte que está fora da televisão, tem o enredo natural que foi construído pela televisão. Aí eu acho que tudo bem, sabe, gente? Ninguém tá lá para fazer amiguinho. É óbvio que existem as, as as amizades, os grupinhos vão se formando, né? As pessoas vão ficando próximas uma da outra, mas é esse tipo de enredo que faz o programa ir pra frente. É o que a gente gosta de assistir. Além da questão da culinária, a gente gosta de ver essas pessoas eh, entrando em atrito, né? Desde que seja saudável, obviamente. Inclusive, você citou aí que a gente não tem acesso à fofoca. Se algum participante estiver ouvindo, alguém aí, vamos fazer igual o Portal Léo Dias, podem entrar em contato por DM, passar a informação, a gente garante o anonimato, tá bom? A gente repassa com responsabilidade a fofoca. A gente sempre falará um supostamente em tudo que a gente falar aqui, né, com a fofoca. Supostamente. Um supostamente. Exatamente. Como eu sempre falo, nossa DM tá aberta. Os participantes podem vir. E algumas informações chegam também, porque eu fico parecendo, como eu falei da semana passada, eu fico parecendo um pombo correio pra Isa e pra Gabi, repassando as fofocas que a gente tem acesso. Eu imagino. Então. Mas a gente vai dar uma certa segurada, né? É, como eu falei, olha, rivalidade em reality show é sempre válido, porque isso também movimenta o programa. A gente sabe que, diante das câmeras, essa rivalidade da Sofia e da Daniela, pra mim, eu acho justificável. Como a Isa falou, a gente não teve aquela coisa que a produção faz muito tempo, que é aquilo como o Matheus falou, né? Que a gente acompanha sempre, sabe algumas coisas se repetem. Às vezes, algumas pessoas estão pegando agora e também realmente estão vendo o atrito delas nascer. Não importa se a pessoa está vendo pela primeira vez ou vendo há muitos anos. A rivalidade está sendo justificada, porque quem lembra que a Daniela teve que punir a Sofia, né? No começo da temporada. Então a Sofia, quando pôde punir alguém, puniu a Daniela e isso é completamente justificável, sendo que isso traz uma rivalidade natural do programa. Por exemplo, se uma pessoa quer me prejudicar no programa, é óbvio que eu vou prejudicar aquela pessoa. Imagina, Matheus tira 5 minutos de mim. Aí por que eu vou tirar 5 minutos da Isa? Se eu posso tirar dele? Não é assim, se ele tirou o meu primeiro. Eu vou arrumar uma intriga com a Isa, que não tirou tempo meu, tendo a pessoa que me puniu disponível também. Então Total. eu acho que isso das duas, uma tentar tirar da outra agora, a partir de agora, que ficaram kits, mas não ficam 100% kits, né? Vai ser normal uma querer prejudicar, entre aspas, a outra nível de reality show. O público que se faz desentendido e de cego, dependendo do lado que é bom, né? Porque, por exemplo, quem gosta muito da Daniela vai se sentir injustiçado pelo que a Sofia fez. Quem gosta muito da Sofia vai dizer que a Daniela que vai começar a pegar no pé dela. Mas o bom é que vai ter enredo para as duas acontecendo, né? O público tem que dar tem que dar o coração aberto pro programa, porque, por exemplo, não dá pra pedir pra Sofia sair agora se ela tá antagonizando a Daniela. Não dá pra pedir a Daniela sair agora se ela tá antagonizando a Sofia. E isso é muito bom. É uma coisa a mais da gastronomia, porque o MasterChef não é só um reality show gastronômico, gente. A pergunta que fica é: tem alguém gostando da Sofia? A questão é essa. Tem, Mas assim, tem. falando. Tem isso. Mas brincadeiras, eu vi um post que falava assim: poxa, mas se você for escolher alguém pra rivalizar, tenta escolher alguém que não é tão melhor que você em tudo, né? Endeusando a Daniela. Mas brincadeiras à parte, uma coisa de fora da bolha, assim, que eu pude observar e que eu achei positivo é que, vindo dessa safra de últimos reality shows que tivemos por aí, né? Que
puro suco de Chernobyl, em relação não só aos participantes, mas em público também. O público de reality show no Brasil tá meio duvidoso, tá com os comportamentos meio esquisitos. E uma coisa que eu me surpreendi positivamente foi como o público do MasterChef, ele é um pouco mais maduro nesse sentido. Maduro e brincalhão, assim. Até a forma como a gente vê a Sofia como uma grande odiada, assim. Pelo menos eu observo a galera metendo a faca na Sofia todo episódio, torcendo pra ela sair, fazendo piada no Twitter. Mas eu acho, em certo nível, muito mais saudável, sabe? São as críticas assim, essa menina é chata de novo, meu Deus, ela já vai falar, nossa, eu vou deixar a TV no mudo. Mas aquela coisa bem. Acompanha reality no Twitter em 2010, sabe? Eu não vejo aquela coisa que tem em outros realities de repente virar uma grande confusão, uma grande pauta, e aí a gente tem um crime no meio, e aí tem que resolver o crime, tem participantes sofrendo racismo, assim, o caos. E eu não sinto isso, acho que é uma xoxação saudável, assim, não sei se eu tô sendo muito ingênuo, mas é o que eu tenho acompanhado bem de fora, assim, e como eu fiquei muito tempo sem acompanhar, acho que deu pra me surpreender nesse sentido. Eu brinco, mas quem é que gosta da Sofia? Mas me parece que mesmo as pessoas que não gostam muito dela, até na maneira de zoar ela, enfim, de criticar ela, é bem mais leve do que eu vi em outros realities, assim. Não sei se vocês também têm essa percepção falando disso há mais tempo. É questão do. Eu acho que é questão também da bolha que a pessoa comenta, porque se você for no Instagram, você vai achar uns beirando crimes, os comentários nas páginas do MasterChef. Putz. Lá. E a gente teve casos aqui de participantes que já vieram aqui, conversaram com a gente vão ouvir os episódios lá, que tem alguns participantes que eles recebem ameaças de morte em DM, tudo assim. Mas a nível de comentários de rede social, o MasterChef ainda é o menos danoso, mesmo já sendo danoso. Sabe, numa escala que a gente pode botar o Big Brother e o MasterChef, por exemplo, e a Fazenda. Na Fazenda, porque a gente já espera o pior dali, né? Mas o BBB, que também já espera um pouco pior, o MasterChef, o povo ainda maneira algumas coisas, mas o problema é que no MasterChef acontece muito das pessoas irem no Instagram da pessoa ou ir na DM da pessoa, do participante, né? Despejar aquilo. Mas dessa treta, Daniela e Sofia, eu acho que tem uns enredos, uns desfechos desse enredo muito fáceis de acontecer e tranquilos de acontecer se a produção supostamente quiser trabalhar nisso. Porque, por exemplo, é muito claro que as duas estão rivalizando. Os desfechos são, elas podem ser tranquilamente finalistas do programa, imagina, duas rivais na final tentando uma vencer. Isso engajaria bastante o MasterChef, assim, você ter duas pessoas que estavam tentando uma eliminar a outra e chegaram na final. Pode ser que uma das duas seja eliminada antes, mas as duas tenham o pior desempenho da semana e uma seja eliminada, sabe? Ficar entre as duas para ser eliminada. Ou pode ser que as duas lutem pela última vaga na final. Aí também seria Isso. interessante. Então acho que tem o enredo, o desfecho de Sofia e Daniela a nível de reality show, pra mim tem que ser uma eliminando a outra ou uma ganhando da outra. Pra ficar um enredo muito melhor, fica muito bem fechadinho, se isso acontecer. Então eu espero que isso tenha acontecido, né? Ou ela se enfrente Eu na final, concordo. ou uma elimina a outra aí, porque eu acho muito bom. Não vai ser tão bom pra aqui sair, mas pra gente que acompanha vai ser ótimo acompanhar, porque é um duelo assim, fica mais recheado pra gente. Então é bem Eu concordo interessante isso. total. E assim, também aproveitando para tirar o elefante colorido da sala, não tem como, né, galera? Nossa musa de direita é a protagonista da temporada. Gostando ou não dela, ela sendo questionável ou não. Mas a Daniela, cara, ela meio que eu sinto que tudo tá girando ali em torno dela. Eu tento enxergar o programa dessa forma, ainda mais como você falou, que eu concordo muito o fato da gente não ter acesso à índole da pessoa, os bastidores exatamente como acontece. O que a gente tem ali é o que aparece na edição e a gente tem que se apegar a isso e construir essa narrativa, construir esse grande teatro na cozinha da maneira como a gente puder dispor os personagens. E me parece nesse momento que a Daniela é a grande protagonista, porque o que você falou aí eu achei interessante, é que eu fiquei pensando que isso também funciona para além de Daniela e Sofia, assim. Se um eliminar a outra, ainda tem pano, sabe? Porque o que acontece? Me parece muito que os outros participantes também rivalizam muito com a Daniela, mas é a Sofia que compra a batalha ali de frente. Mas me parece que assim, muita gente ali não gosta dela, se puder, quer ver ela fora. Isso ficou bem claro também em alguns comentários da edição. E eu acho que isso faz então com que a Daniela se apresente nesse lugar de protagonista, porque
Não só ficaria muito interessante eles aproveitarem isso de fato, esse enredo dentro do programa da rivalidade dela com a Sofia, mas também como isso reverbera nos outros, porque a gente ainda não entende muito bem se os outros não gostam dela, porque eles têm problemas pessoais com ela de fora, né? Se eles querem eliminar ela apenas por ela ser uma participante que tem se mostrado muito forte, ou se eles compraram a briga dela com a Sofia, assim, isso é uma coisa que tá no escuro pra gente, mas o fato dá pra tirar muita coisa daí, não só com a Sofia, mas com todos os outros participantes. Por isso que eu acho que a presença dela é fundamental no programa. Então agora vamos adentrar na parte do programa que deu uma impulsionada no nascimento dessa rivalidade, porque a gente vai falar da primeira prova, que a prova foi Caixa Misteriosa, e não foi uma caixa misteriosa qualquer, né? O Guilherme teve que dividir os participantes entre as caixas fogo para os mais intensos, digamos assim, e da água para os participantes mais calmos. Foi engraçado que enquanto os jurados falavam isso, falavam, quarta de fogo, os participantes mais intensos, câmera na Daniela. Participantes mais calmos, câmera no André. Eu acho que acharam bons extremos para diferenciar as caixas. E eles tinham que fazer outra coisa, eles tiveram que harmonizar os ingredientes disponíveis nas caixas com os vinhos que estavam nelas. Ou seja, uma prova complicadinha, mas boa pra gente ver, mas que eu não achei lá grandes coisas. Você achou o que isso dessa prova? Gostou dessa primeira prova? Eu gostei da prova sim, mas eu achei que as caixas ficaram um pouco confusas, assim. Eu acho que devia ser mais forte, mais difícil de combinar os sabores da caixa, né, de fogo, e a caixa lá da água achei que estava até ok, assim. Aquele cogumelo peludinho lá, ninguém usou, gente, vocês viram? Ninguém usou aquilo. Então, talvez trocar por algum outro, assim, que fosse, um pouco mais, sem graça, assim, não que o cogumelo não seja sem graça, mas, o pessoal não sabia muito bem como utilizar aquilo, né, enfim. Eu acho que faltou um pouco de foguinho, assim mesmo, na caixa do fogo, sabe. Talvez uma pimentona, assim, algo assim. Eh, mas de certa forma eu gostei dessa ideia de ter uma caixa diferente da outra e de dividir as pessoas em grupo ali, né. O que, a gente pode perceber também que o Guilherme não dividiu as caixas por personalidade, ele dividiu as caixas por estratégia, né. Igual aquela vez que a Tainã teve que dividir por insosso e não lembro o outro lá, era salgado? Apimentado. Apimentado, né. Que não foi assim que ela escolheu que a pessoa era apimentada ou não, é porque ela já tinha uma estratégia ali de dividir aqueles 2 grupos, né. E essa vez a caixa foi igual, né, então foi um insosso apimentado de novo. Porém, gostei, adoro caixa misteriosa. Eu gosto quando as pessoas têm, mais ou menos o mesmo tipo de coisa pra cozinhar, né, porque quando eles têm uma caixa misteriosa que é muito diferente uma coisa da outra, na minha visão fica difícil de avaliar, né. Então, de certa forma gostei, de certa forma não, de forma geral eu gostei da prova, só achei que faltou uma pimentona ali na caixa do fogo. Sabe o que eu achei engraçado? Que na prova nessas caixas misteriosas ficou parecendo que eles foi por cor, né? Cores puxadas por vermelho e bordô é a caixa do fogo. Coisas claras vão pra caixa água, né? Não É necessariamente tinha que verdade. ter. A princípio, você bate o olho e não pensa na intensidade do item, né? Você não pensa que uma coisa estaria tipo uma pimenta vermelha, malagueta lá, solta lá, mas era pela cor. Então, na teoria, podia Uhum. até rolar uns produtos meus pesados, umas coisas meio bege, e tem umas coisas É, mais leves e com tons vermelhos, né? Assim, mais escuros. Então, eu acho que faltou isso, mas eu acho que nem o Guilherme sabia direito o que estava vindo na caixa pra dar, porque no fim das contas é uma prova de harmonização. Você fazer caixa misteriosa no MasterChef, que eu quero fazer um parênteses, estavam belíssimas como elas estavam ornamentadas, né? Aquele foguinho saindo delas, era água e tal. verdade, Ficou bem, eu acho que uma das mais bonitas, né? Visualmente, uma das mais verdade. bonitas. Eu acho que é curioso porque você fazer item de caixa misteriosa é sempre uma surpresa. Você não sabe o que vai ter ali dentro, né? Às vezes você pode ter, às vezes tem um ingrediente só, outra coisa. Já é difícil fazer você trabalhar com ingredientes tão limitados. E, além de tudo, você ter que harmonizar isso com a bebida talvez que você nunca tenha provado na vida, né? Ou se prova, não goste dela, ou talvez você nem beba, ou é outra coisa. Eu acho que é o que torna ainda mais complicado, porque você tem que se virar com o que tem e casar com um item obrigatório que era a bebida, né? Então acho que ela foi boa, mas eu acho que ao mesmo tempo a execução dela e a condução da prova em si não me cativou, sabe? Assim, uma prova que me desse fome, que me desse vontade de ficar, nossa,
pensando na prova assim, uma coisa que eu mais achei interessante dessa prova em si não foi nem a questão da culinária, foi a questão dos confessionários, que teve muito mais perguntas para eles nas bancadas, né, a câmera indo diretamente para eles, do que eles nos confessionários falando. E eu acho isso interessante, porque como eu falei semana passada, se tratando de rivalidades e de rixas, é interessante quando você escuta aquilo ao vivo. Né, tem um impacto maior do que quando você está assistindo em casa, 3 meses depois que o programa foi gravado. Foi interessante a forma como eles conduziram a parte da direção dos confessionários serem lá, na hora, né, da cozinhando. É. Mas a prova em si, eu achei que uns fizeram o que puderam, e não podiam muito, né, infelizmente, que a gente viu que uns derraparam bastante, mas outros eu acho que conseguiram entender como a prova funcionava e entregar um resultado satisfatório. Sabe duas coisas que eu pensei? A primeira, assim, você falou que, às vezes a pessoa provou um negócio que ela nunca provou na vida ou não gostasse. Eu assisti o episódio inteiro vendo a galera tomando as coisas, fazendo, que bom, que delícia, nossa, delicioso. E pensando que era um merchan, né? Era um patrocinador ali. E eu fiquei rindo muito pensando na situação. Imagina você toma um negócio, aquele gosto, sabe, forte, pesado, que você não é acostumado. E aí você tem que olhar pra câmera e dizer assim, Que delícia! creamy, so creamy. É, eu pensei muito nisso. E em relação ao Teve que eu um achei da. take. Olha É, que engraçado você falando isso, Matheus, porque teve um take do Guilherme que foi isso, assim, ó, bem publi mesmo. Sabe, não sei se vocês viram uma vez um meme daquela menina que toma um suco, assim, e tá muito ruim o suco, e ela fala, que delícia. eu amei que o cowboy, ele fala tipo assim, eu prefiro eu sou mais da cerveja, mas de vez em quando eu tomo um vinho. Tipo, claramente ele odiou aquele vinho, assim, claramente. Mas outra coisa que eu Ai, pensei ai. também, em relação ao que eu achei da prova, a gente tinha comentado antes da gravação começar que a gente achou o episódio até meio rápido, sei lá, meio devagar, assim. E eu acho que o que deu essa impressão foi o que eu achei da prova. Eu achei as caixas interessantes. Eu concordo muito com o que vocês falaram. Eu não tinha pensado nisso, de eles terem relacionado muito mais com a cor do que com a intensidade em si de sabores. Mas o que me frustrou um pouco é que eu sou apaixonado por vinho. É, assim, um dos meus pontos fracos. Botou um vinho na minha frente, eu já fico diferente. E eu tive a oportunidade uma vez de experimentar um menu com entrada, prato principal e sobremesa harmonizados. E assim, eu achava que era coisa de gente, ai, sabe, esse povo não tem com o que gastar, inventa coisa. Mas quando eu provei, eu vi que, cara, realmente, assim, é mágico você tomar um negócio que altera o sabor, que potencializa o sabor da comida. Ou você comer algo que potencializa o sabor daquilo que você tá tomando. Então, foi uma experiência muito legal que eu guardei pra mim. E quando eu vi que a prova teria isso, desde da preview da semana passada, eu já fiquei muito animado. Acho que talvez essa minha animação tenha sido um pouco frustrada. Porque eu acho que essa parte das caixas nem me chamou tanta atenção assim, mas a parte da harmonização me chamou justamente porque era um plus, era um negócio a mais, um negócio bem específico, muito diferente e muito difícil. As pessoas sem experiência nenhuma de harmonização não é algo que eu imagino pessoas amadoras fazendo em casa. E de repente elas têm que fazer no MasterChef, eu achei assim um desafio muito legal. E o que aconteceu? Virou uma propaganda só, me parece, assim. Parece que eles meio que não se importaram com isso, do meio pro final do episódio. Eles colocaram um sommelier pra falar 5 segundos lá, ele mais apresentou os produtos do que falou sobre a complexidade de como harmonizar, o que é harmonizar, porque Não, o você tem MasterChef toda a passa razão. na Band, né, um programa, tipo, TV aberta, cara. Minha mãe não vai entender direito o que é harmonizar, o porquê que harmoniza. Você tem Então toda a acho razão, que Matheus. Michel, moço do vinho, não deu, moço. Você foi insuficiente da sua explicação. nossa, e Concordo. totalmente xoxo também, sabe, sem carisma nenhum, assim, explicando, parecia que tava lá, tipo: "Vou bater o ponto aqui de 5 minutos e sair". Mas assim, não vou Lendo culpar o moço, o né. script. É. Não vou culpar o moço, porque eu acho que isso é um problema de direção, eles que tinham que conduzir ele pra mas assim, então faltou ali engajar nessa questão da harmonização, fazer com que o público comprasse esse desafio como a complexidade que ele é, e os próprios jurados depois meio que assim, mostra eles bebendo, então pra mim virou uma grande propaganda. Essa história da harmonização eles colocaram como um plus da prova, mas a sensação que eu tenho é que isso não teve um peso de fato, assim. Tanto que nenhum prato, tanto em destaque, tantos negativos, o fato da harmonização, ele é o mais decisivo. Nenhum dos pratos falou assim: "Olha, o seu prato foi o melhor porque ele harmoniza muito bem". Foi tipo, ele é o melhor porque ficou gostoso, até que combinou com
com o espumante que você escolheu. Mas, assim, não é o que mais traz peso. E nem pro negativo também, olha, ficou horrível. Isso aqui não combina de forma alguma com o que você escolheu pra acompanhar. Então, eu sinto que essa questão da harmonização do meio pro final do episódio virou só uma propaganda jogada ali e que trouxe uma É. expectativa muito grande. E olha que dificuldade, de repente, assim, escolhi esse aqui e é isso. Ah, tá bom. Sabe? Vamos deixar no ar que tal, quem sabe algum prato não foi tão ruim que a bebida salvou. É tipo, vamos beber isso aqui logo pra esquecer esse prato. Ou o contrário, né? O prato, a bebida tava ruim e o prato tava bom. E, né, nunca se Total. sabe, a gente não provou, a gente não prova, a gente não é sommelier dos vinhos lá do MasterChef, a gente não prova nessa comida quem das bebidas, mas realmente é uma problema que nem quando bota um arroz. Quando tá numa prova de um arroz, num ano desse eu falei que, gente, a gente não sabe nem se o ponto do arroz que estão nessa publi é um ponto do arroz bom pro povo fazer, né? Que fica pronto naquele minuto certo. Então, eu Hum. acho que depende muito. Mas foi uma publi. É a shop-timização dos reality shows no Brasil, né? Total. Que é sempre 1000 publis. O MasterChef é publi até dizer baixa, gente. 15 minutos de intervalo pra começar o programa. Não, Não, sabe a gente. sensação que eu tenho? Ontem eu tava assistindo na Max, porque eu não consigo, eu atendo até tarde, enfim, trabalho até tarde, e eu não consigo sempre me organizar pra acompanhar ao vivo ali no programa. E aí eu descobri que tinha na Max, enfim, eu animei a assistir, só que a Max demora muito pra colocar, acho que vai cair lá pra quinta-noite ou na sexta. É muito tempo que demora. E eu não sabia que tinha no YouTube, aí alguém me avisou lá no Blue Sky, Matheus, tem no YouTube também no outro dia. E aí, como eu queria gravar com vocês, né, não consegui assistir ontem ao vivo, mas fui assistir no YouTube hoje. Além das propagandas que tem dentro do episódio, além das propagandas do YouTube, tem tipo, como se fosse pop-ups mesmo, assim, aparecendo na tela, tipo, dos patrocinadores. Aí a impressão que eu tenho, sabe quando você abre aquele site de pirataria duvidoso? E aí começa a aparecer um monte de negócio, você tem que apertar X, aí você aperta no lugar errado, abre mais 3. Essa é a impressão que eu tenho, assim, assistindo. E é bem Ai. apavorante. Mas, assim, uma coisa também que eu pensei é que, como eu fiquei muito tempo sem assistir, né? A última temporada que eu assisti antes dessa ainda era a Paola, e eu sou, assim, muito, muito fã da Paola. Sou o jurídico da Paola. Continuei acompanhando o trabalho dela depois do MasterChef e eu realmente, assim, eu sou apaixonado naquela mulher. E fiquei com essa curiosidade de como seria o desempenho da Helena no MasterChef. Óbvio que ela já tá aí há muitas temporadas, já conseguiu se familiarizar com o formato, mas como eu não acompanhei, eu fiquei curioso. E uma coisa, assim, que eu achei adorável na Helena desde o do começo, quando eu voltei a assistir, além do jeito dela, que é muito legal, a Helena, ela consegue explicar bem sensações. Não sei se eu consigo me fazer sentido agora, mas quando ela explica para o participante o que que ela sentiu, eu acho acessível, eu consigo visualizar e imaginar o que ela tá explicando. Ela fala assim: a sua comida ela parece que preenche a boca. Ela me dá uma sensação de docinho no final, mas ao mesmo tempo. E aí eu vou acompanhando, eu entro na onda dela, sabe? E eu gosto muito quando eles explicam dessa forma. E eu acho que isso também me fez muita falta nessa prova. Acho que faltou dizer assim: olha, harmonizou bem, porque isso deixou esse espumante, o doce desse espumante ainda mais doce. Ou deixou a acidez desse espumante mais controlada. Deixou esse espumante mais encorpado, sabe? Faltou pra mim, como uma pessoa que gosta, que sou bem imaginativo, faltou pra mim eles trazerem essa sensação de imaginação pra até cativar quem tá assistindo, de se colocar no lugar, né? Eu acho que o MasterChef funciona por conta disso. Eu consigo me colocar no lugar de quem experimenta ou de quem faz. Porque nem todo mundo que assiste MasterChef sabe cozinhar, ou é grande entusiasta da cozinha. Como diria Lorelai Fox, jogou pro lúdico. Tem que jogar pro lúdico o MasterChef, né? Tem que ir pra parte lúdica da história. E de resultado, a gente teve o Felipe M, a Leonela e o Rodrigo com mau desempenho, com a Sofia conquistando seu primeiro PIN, né? Que desencadeou aí outras punições mais pra frente. E eu quero deixar aqui uma reclamação. Aqueles assim, né? Mais uma reclamação, Rich? Sim, toda semana eu tenho que fazer uma. Não tô reclamando de PIN hoje, porque não teve. Todo mundo ganhou PIN, que tem que ganhar, né? Não foi prova em equipe, eu não tô reclamando do PIN. Mas, se lembra semana passada, quando o Jacan escorraçou as pessoas que os empratamentos estavam feios, né? Dizendo que a comida é empratamento. Eu falando aqui, é empratamento e sabor, né? Eu ficava falando aqui, né? Eu tava que nem a Sofia, brigando sozinho com o Jacan aqui, né? O Jacan é minha Daniela, né? Eu tava brigando na briga sozinho. Mas ele falando isso, eu achei engraçado que esse critério caiu por terra porque, gente, desculpa, Rodrigo, seu prato estava horrível. Feio. Tava feio, gente, o prato dele. Né? Até eu que sou um Tava leigo, digo, mesmo. gente, tava bagunçado. Eu sei que o sabor sobrepõe, né? Se sobrepõe. Eu sou sempre entusiasta do sabor, né? Tava gostoso? Vai lá pra cima. Ao menos que a comida pareça que saiu de Chernobyl,
tudo bem, mas se tá bagunçado e tá comível, ok, mas se um próprio jurado critica uma coisa e na semana seguinte ele faz, a contradição aí é deles. Aí a gente pega no pulo, algumas pessoas do público também contestam isso, porque fãs de MasterChef também reclamam, né? E é pior ainda que a gente reclama e vão pra rede social reclamar. Os outros ainda vão reclamar do Jacan lá diretamente com ele. Ameaça. Aí eu fico pensando, gente, reality show, né? Tinha que subir 4 mezanino. Então, né, procura um motivo aí pra subir uma quarta pessoa. Mas eu acho que faltou uma chamada maior de atenção do Jacan. Se ele chamou a atenção e não foi pro ar, aí a culpa é da edição. Mas se o Jacan não chamou, culpa do Jacan. Porque é aquilo. Se reclamou de uma coisa na semana, tem que reclamar na outra semana também. É muito simples, gente. É muito simples ele não se contradizendo. Porque ele falou, tá em tratamento feio, não sei o quê. Mas o sabor estava perfeito. Eu digo, gente, o sabor estava perfeito. Então, é mezanino, certeza. E sobre a Sofia, isso quer dizer que eu gosto quando vilões, supostos vilões também de dois lados, né? A Daniela é a vilã da Sofia, a Sofia é a vilã da Daniela. Cozinham bem, porque, né? Vai perdurar aí um pouquinho. E a gente vê, embora o público não tenha gostado do lado que subiu, mas foi isso que a gente teve. Vocês discordaram de alguma coisa dos resultados? Para vocês achavam que vinham outra vitória, por exemplo, ou não? Não, eu acho que é coerente. É, quanto a essas coisas assim, é muito difícil a gente discordar, né? Porque não tem muito o que a gente discordar quanto a isso, né? Eu achei que tudo bem. E outra também, a estratégia que a Sofia utilizou para levar os amigos dela para o mezanino também faz todo sentido, sabe? Porque, eh, por enquanto, ainda você consegue carregar os amigos junto com você para te ajudar futuramente, né. Já já esse funil vai ficando um pouco mais difícil, mas, toda estratégia é válida, né. Ela quer tirar algumas pessoas e deixa elas pra prova de eliminação, que não necessariamente é ruim para as pessoas que estão indo pra prova de eliminação. Vamos sempre lembrar aqui do nosso querido Eduardo, que quantas provas de reach que ele fez, você lembra? Ai, não 21? sei, mas foram Eu várias. 11, um Ele vai pra negócio quase todas, né? Ele tava lá batendo quase ponto sempre ali. e estava na final, então assim, né. É. O importante não é ganhar muitas provas no decorrer do MasterChef, é ganhar a última, que é a final. A É. melhor prova de ganhar é aquela final. Eu acho engraçado. Você levantou esse ponto, Isa, dela subir os amigos. Eu acho engraçado assim que toda estratégia. Me perdoem os participantes do MasterChef com o comentário que eu vou fazer aqui agora, principalmente os envolvidos que foram mezanino. Assim, gente, toda estratégia é válida, mas muitas estratégias são burras. Né? Nem toda estratégia não vai ser muito prazerosa. Porque eu entendo você salvar amigos, entendo salvar todos, mas eu acho que você tem que ter cuidado com a forma que constrói isso. Porque, gente, qual reality show um grupinho enorme é amado? Nenhum. Né? Pequenos grupos são amados, 2, 3 pessoas no máximo viram favoritos e o público ama. E a forma como demonstra. Eu não estou dizendo que você não tem que ser amoroso, tem que ser nada, mas eu acho que tem uma coisa que se o grupo da Sofia tá pecando é nessa união. Não sei se as pessoas. Eu tô sendo claro, mas eu acho que o excesso de união de um grupo é meio danoso pro próprio grupo. Porque Nossa, acaba. total. Porque acaba o público tendo a percepção daquilo. E isso, mais uma vez, como entra o caso da Daniela versus Sofia. Que o excesso de união deles contra. Que fica como se fosse todos contra um com a Daniela é muito danoso pra eles, pra esse grupo, porque se constrói muitos enredos, gente. Juliette não se ganhou em grupo, Juliette ganhou sozinha. Arthur Aguiar a gente critica, mas ganhou sozinho, assim, pessoas que tinham trajetórias mais isoladas. Então, eu acho que a forma disso, a forma como ela fala, a forma como eles se comportam, os comentários que eles soltam, acho que em forma de grupo, não é uma estratégia boa. Pro programa é maravilhoso, mas pra gente que percebe uma coisa assim, E eu não sei se é da personalidade da Daniela mesmo, ou ela é uma pessoa extremamente inteligente. Mas eles não percebem que isso alimenta muito essa persona que ela mesma construiu dentro do programa. Isso só fortalece a persona dela, que é: você me colocou pressão, eu trabalho melhor ainda. Eu gosto do Isso. circo pegando fogo, assim, ela é meio kamikaze total. Hoje não, né, o que eu assisti ontem. Ela usou uma palavra que eu achei engraçada, ela falou assim: "Eu sou uma metralhadora". Eu fiquei: "Eita". Mas é meio que isso, assim, ela constrói essa persona e quando os outros ficam lá, se unindo contra ela, tentando torcendo pra ela perder e tudo, e ela não é aquela pessoa que desanima, que se sente triste, que fica pra baixo, faz com que o público que já tá um pouco cansado dessa narrativa da pessoa excluída e tudo, tenha uma nova versão que é muito mais cativante, assim. Eu quero ver essa mulher destruir eles. É o É, underdog, né, é toda a história do underdog.
Sim, total, É total, a total. famosa jornada do herói, né? Que todo mundo adora Uhum. isso, que premissa. Foi como eu falei, toda estratégia é válida, mas a maioria da estratégia é burra, né? Total, Você ganha sozinho o MasterChef, gente. É bom ter amigo pra se total, apoiar, total. mas até certo ponto. E essa amizade deles, ela tá incomodando até os próprios jurados, assim, tá uma coisa, eu não sei como era nas outras temporadas, né, como eu disse antes, mas uma coisa que me chamou muita atenção nessa temporada é que no início eu achei muito legal o fair play deles. Eu nas primeiras temporadas não era assim, tipo, eles se ajudarem tanto, sabe, eles serem tão cordiais uns com os outros. O que parece é que os participantes, eles amadureceram com as temporadas de MasterChef, eles já entenderam que eles precisam uns dos outros, eles já entenderam que ter apoio é muito melhor e eles já entenderam que é bem visto você ter fair play, assim, eu vou ganhar porque eu sou o melhor, não porque o outro se ferrou, sabe, que eu poderia ajudar. Então, isso no começo foi muito interessante, mas eu acho que eles pisaram no freio e eles não souberam ter nem, aliás, eles pisaram no acelerador e não souberam ter nem embreagem nem freio, assim. A ponto de que os comentários de cima do mezanino tentando ajudar alguém tá ultrapassando todos os pontos, assim. No episódio passado, o Jacan já tinha brigado feio com eles por causa disso. E nesse episódio, ele literalmente teve que mandar a participante calar a boca. Tipo assim, olha, cala a sua boca, você tá atrapalhando. E eu imagino que ele diga assim, você não tá atrapalhando só o próprio participante, porque excesso de informação vai confundir eles. Mas você tá atrapalhando os outros que estão sujeitos àquela cozinha também. Você tá atrapalhando o público, porque fica uma zoada, uma gritaria, você não sabe quem tá dando a orientação certa. Então, isso piora, porque aí você vê quem? A imagem da Tainã, por exemplo, que tá nessa panelinha aí contra a Daniela. Você vê a imagem dela, da Sofia, sempre essa mesma galerinha que tá ali dando pitaco e que no fim tá levando bronca do jurado. Então é aquela coisa meio escola, sabe? Tipo assim, olha, se você tá no grupinho do fundo que tá toda hora levando bronca do professor, talvez em algum momento você vai ficar sendo mal visto. É. Antes da gente continuar, eu quero lembrar que estamos nas principais plataformas de áudio como Spotify, Apple Podcast, Deezer, Amazon Music, toda quinta falando do MasterChef Brasil, então aproveite para nos avaliar com 5 estrelas, principalmente se você estiver ouvindo a gente no Spotify, assim como indicar o podcast para amigos que curtam reality shows também. Então corram aí, 5 estrelinhas, gente, não demora nem 15 segundos para avaliar a gente e você faz um podcast feliz. Vamos voltar ao programa? A prova da eliminação, os participantes tiveram 1 hora para reproduzirem um prato do Fogaça, ou seja, ia ter farofa? Com toda certeza. Com Era um certeza. medalhão de Copa Lomba acompanhado com farofa de pão. Glória, Nayara e Vitória foram as piores da primeira prova e foram penalizadas em não poderem provar o prato. Quem também foi penalizada por essa escolha da Sofia foi a Daniela, né, como a gente falou. E essa também a Sofia pôde salvar pessoas para subir ao mezanino e escolheu o Tainan e o Guilherme. Eu acho interessante, o povo não reclama de quando os participantes têm que subir gente para o mezanino. Eu acho ok algumas coisas, porque é reality show, como eu falei, né? O programa tem que forçar algumas rivalidades, e essas formas de forçar é mais interessante do que tirar critério do nada, como faziam antes. É interessante, porque a Sofia pôde pegar pessoas do desempenho normal, não foi uma pessoa que era baixo desempenho. Ela pôde pegar gente que ficou ali, né? No quase. Né, que por algum detalhe podia subir ao mezanino. Então, é ok. O que eu sou contra é quando uma pessoa ganha uma prova ou se dá bem numa prova, a pessoa tem que descer aquela prova para a pessoa para a prova da eliminação, né? Porque aquilo vai contra a premissa do programa, que você tem que cozinhar bem para se manter no programa. Assim, como assim você cozinha bem, vai ao mezanino e alguém te bota na prova da eliminação? Então acho que eu seria contra só mais isso, mas essa coisa de subir uma pessoa ou não sendo pessoa penalizada, penalizar a pessoa com tempo, com não provar, também, gente, é ok, porque o reality show tem que criar seus enredos e pra mim valeu. E vocês, o que achou dessa prova? Porque é uma prova de reprodução com um jurado ali, e logo um fogaça, não é fácil fazer. Com certeza. Eu penso que é uma categoria de prova das mais difíceis, assim, de se realizar, sabe? Que é a reprodução, porque primeiro que eles são nível amador, e Fogaça é um chefe profissional, né? Então, assim, primeira coisa, né, que todo mundo teme é por essa discrepância. E que o Fogaça tem uma característica de trazer muitos processos diferentes, né? Então, por exemplo, todo aquele molho lá de ossos, que é um processo que ele falou que demora de 2 a 3 dias. Então, assim, não é só uma farofinha de pão ali, né? Tem toda uma dificuldade ali colocada, né? Então,
A comida do Fogaça tem essa cara de comida simples, como tinha uma cara de comida de roça ali, até que o cowboy estava falando, né, e tal, que seria a grande oportunidade dele de mostrar a cozinha da roça dele, não sei o quê, mas não é uma comida simples, então é extremamente difícil, né. O Jacquin e a Helena têm outras características de cozinha, assim, a Helena com muitos detalhes minúsculos em todas as coisas e o Jacquin com todas aquelas coisas, que para ele, né, a técnica dele é muito rápida, assim, então os pratos dele têm processos muito rápidos, assim, que acontecem e de repente o negócio surge lá, uma sobremesa gigantesca. Então, eu acredito que por esses fatos é muito difícil fazer uma reprodução. E, teoricamente falando, cedo no programa também, né, uma reprodução desse calibre. Então, gostei da prova, achei bem interessante, assim. É sempre aquela mistura de técnica com criatividade, mas nesse caso não tinha criatividade, né, eles não podiam ser tão criativos. Mas eu acho que o como eles tinham que chegar naquele molho lá que ficou a cargo deles, e foi aonde teve gente que não soube nem por onde começar, né. Eu adorei a prova, gente, gostei muito. Eu gostei muito também da prova. Eu pensei assim, reprodução seria. Eu fico me colocando lá no lugar, né? Agora que me aventuro mais na cozinha, longe ainda de estar no nível deles, mas eu fico me colocando um pouco nesse cenário e eu acho que essa prova pra mim seria a mais difícil, gente. O TDAH ia bater, eu ia ficar igual o cowboy lá, sem lembrar nem como começou, como terminou, tentar lembrar tudo ia ser muito difícil. Eu achei não provar a comida pior do que perder tempo nessa prova em específico, porque não sei, acho que perder tempo seria muito danoso também por conta do tempo das coisas, mas você não poder provar um molho, gente, que assim, você assistindo você não entende. É um negócio que põe osso e não sei o quê, e aí 2 dias lá reduzindo, você tipo assim, molho de osso, qual o gosto que vai ter isso, assim, um negócio muito é o que você falou, Isabela, assim, parece simples quando você vê no prato, mas é muito complexo. E aí você ter que enxergar essa complexidade e reproduzir sem saber o gosto, pra mim seria muito difícil. Essa parte, assim, o que tornou essa prova mais interessante pra mim foi a penalidade. Eu acho que isso engrandeceu os participantes que foram penalizados, de certa forma, porque a maioria deles, eu acredito que todos se saíram bem, né, considerando com a desvantagem que eles tinham, e eu acho que enriqueceu muito esse enredo para o programa em específico. E achei o prato, assim, muito, muito interessante mesmo, assim, bem complexo, bem interessante. E muito difícil. Essa questão de mexer com ponto de porco, mexer com bacon, gente, a hora que eu olhei o final da prova, acho que foi a prova mais caótica. O final, todo mundo ali desesperado tentando botar aquele porco no ponto. E por ser carne de porco, não pode ficar um pouco abaixo, porque tem algumas vezes que peixe fica, ou outras carnes, e eles falam, ó, não tá no ponto, mas, né, faltou um pouquinho. E eles comem. Agora, porco, eles falam, ó, não tem como comer isso cru. E aí chega nos últimos 5 minutos, os participantes têm, sei lá, pelo menos metade deles tentando fazer com que aquele porco fique no ponto, na frigideira, na panela de pressão, em tudo quanto é coisa. Isso me deu um ânimo muito legal pro final do episódio, mas também me deu um certo pânico, assim, me imaginando na situação deles. E isso de provar e não provar os pratos contou muito pro resultado, né, porque, por exemplo, o André foi eliminado e ele provou, né. As que não provaram, 2 estavam lá pra eliminação, mas ninguém que não provou saiu. Então acho que isso pesa ainda mais você ter provado e não ter conseguido reproduzir tão bem como pessoas que não provaram e entregaram. E falando do resultado geral, né, teve que a Glória foi o alto desempenho e a Daniela, como vencedora da prova, conquistando seu terceiro pin. E acredito eu que desde a era que o MasterChef começou a entregar pins, né, para simbolizar a vitória, a Daniela seja a participante que chegou mais rápido em 3 pins até agora. Porque a gente tá, né, assim, tu tá no 6º episódio. Metade dos Total. episódios são pins da Daniela. Eu Assim, não ela ganhou. esperava. Né, tá aí com ela, né? Ninguém dá isso. Ela é boa, mas ela começou muito bem, e nos últimos episódios ela deu umas vaciladas feias, assim, então eu imaginei que ela ainda demoraria um tempo pra se reerguer, sabe. Pra mim parecia essa a construção, e de repente ela tá lá ganhando de novo. Eu fiquei bem surpreso, assim. Eu estava torcendo pra Glória, pelo motivo de que, assim, eu acho a Glória uma personagem muito interessante. Ela tem aquele jeito dela, ela é engraçada e tudo, mas, cara, aquela mulher deve cozinhar muito bem. Porque se vocês verem a cara que os jurados fazem quando eles comem a comida dela, eles não rebatem muito, assim. É tipo assim: "É, você fez e ficou bom, né". E ela faz daquele jeito dela, ela é toda desorganizada, às vezes ela é meio lenta, você como telespectador, você não entende muito bem o que ela tá fazendo, sempre parece que vai dar um negócio meio errado.
Às vezes dá, justamente porque fica meio bagunçado, as críticas dele são muito voltadas pra isso. Olha, seu prato aqui, ele é meio bagunçado, mas nunca ruim, assim. É nunca, eles meio que parece que eles gostam muito da comida dela, de verdade, dá pra ver no olhar deles que eles gostam da comida da Glória, e eu acho ela uma personagem interessante por isso, me dá muita vontade de comer o que ela faz, eu fico muito curioso. Então, por esse motivo eu tava torcendo por ela, mas eu tava torcendo por ela por outro motivo, porque uma coisa que me chamou a atenção é que o Fogaça falou: olha, vocês têm que reproduzir, tem essa questão do tempo, que vocês vão ter muito menos tempo pra fazer coisas que é uma comida tão complexa que a gente demora muito mais tempo pra fazer, os ingredientes específicos, né? Mas eu quero ver como vocês vão colocar vocês nisso, como é que vocês vão ser criativos. É igual a Isa falou, a questão da criatividade e da técnica. Mas eu fiquei pensando, como é que uma pessoa vai ser criativa numa prova que é de fazer uma réplica? E eu acho que por isso que eu tava torcendo pra Glória, porque ela usou uma panela de pressão, ela foi a única que fez isso. E ela Gente, chegou no ponto e olha, certo, com uma panela de pressão, assim, pra mim isso é muito, muito incrível, considerando que eu, enfim, minhas raízes de entender de cozinha é o que minha mãe cozinha. E minha mãe é mestre em se virar com o que tem. E põe na panela de pressão que vai chegar, põe no forno e tira, e aí de repente a mulher faz um negócio numa panela de pressão e fica no ponto ideal, uma ideia que ninguém usou, sabe? E o mezanino não gostando, né? Que ela usa a panela de pressão, né? Aí isso conta é isso ponto que negativo pro mezanino. eu ia dizer, porque foi tão criticado eles, né, eles lá em cima. E assim, gente, de certa, de forma geral, eu gosto de todo mundo desse cast. Não tem ninguém que eu desgosto, sabe? O que é um pouco raro, porque eu sempre tenho meus rancinhos, assim. Mas nessa temporada eu gosto de todo mundo. Mas teve uma coisa que o Jacan falou que eu acho que faz muito sentido. Que ele falou assim: parece que quando sobe no mezanino baixa um conhecimento ali, né? Uma Sim. sabedoria em todo mundo. E, gente, tudo bem que eu estou no conforto do meu sofá, assistindo o MasterChef de boinha, tomando minha aguinha ali, né? Mas assim, pelo tempo da prova, pela dificuldade, eu pensei logo na panela de pressão. Então, assim, eu acho que é uma das melhores maneiras de você sair daquele Pois é. enrosco. E todo mundo teve problema com o pão da carne, menos a Glória. Não é um dos casos onde realmente a opinião do mezanino poderia impactar de forma negativa ali. E, cara, Uhum. a Glória é fascinante por isso, assim, se você olha de longe, eu tô com eles, eu falaria: "Cara, tipo assim, tá todo mundo fazendo no forno, tá todo mundo passando na frigideira e essa mulher tá botando negócio na panela de pressão". Pra mim, parecia que poderia dar errado, porque eu achei que a panela de pressão poderia deixar muito úmido e daria ruim pro bacon se manter coladinho ali, seladinho junto com a carne. E eu pensei que talvez ele Uhum. não pudesse ter aquele aspecto mais douradinho que o do Fogaça tinha. Então pra mim Sei. também era uma ideia que parecia dar muito errado. Mas assim, cara, a Glória já tá quantos 6 episódios fazendo coisas que parece que vai dar errado e no final dá muito certo. Aí eu vou subir lá no mezanino e vou falar pra ela não botar a panela de pressão e eu ia falar tipo: "Cara, você é foda, você é incrível, continua". E aí você falou de ranços, assim, eu tenho alguns ranços, mas nenhum eu também gosto bastante do casting em geral. Mas nesse episódio me chamou a atenção o próprio cowboy lá. Cara, eu peguei um bode dele nesse episódio e falei: "Não, eu gostava dele até". Só que nesse episódio eu peguei um bode que eu falei: "Cara, não é possível um marmanjo desse, um cara desse tamanho ficar agindo igual um tanso na prova", que basicamente ele teve uma vantagem absurda em cima de outros participantes, que foram os que não experimentaram o prato. Aí o cara vai lá, assiste a aula, experimenta o prato, aí chega lá no negócio, fica igual um banana, praticamente uma marionete do mezanino, leva sapo mais de uma vez do Jacan, e o cara não se centra, velho, tipo, não para e pensa: "Tá, que eu tenho que fazer aqui mesmo?". Igual a menina, acho que foi não sei se foi a Tainã ou foi a Leonela que falou assim: "Cara, experimenta o seu prato". E eu penso, daqui do como diz a Isabela, do conforto da minha casa, tomando minha aguinha e o meu biscoito crumb cracker. E eu olhar pra aquele cara num MasterChef, ter que alguém dizer pra ele provar o próprio prato, pra mim isso é um absurdo, isso me deu muito ranço dele nesse episódio. Aí eu vejo do lado dele, a menina mais nova, eu esqueci o nome dela, eu torço Vitória. bastante por ela também, a Vitória, desesperada, fazendo um monte de erro, se embananando inteira, e o mezanino ficando doido, porque eles falam uma coisa e parece que ela tá lá focada no que ela tá fazendo, às vezes ela escuta, às vezes ela não escuta. Mas eu compro muito mais a narrativa dela, uma menina tão nova, sabe? Se desesperando ali, mas queimando a mão pra fazer o negócio funcionar. E aí eu olho pro lado e tá o cara igual um boneco de posto.
tendo tido uma vantagem na prova, tendo assistido a aula da reprodução. Então, tipo assim, cara, eu esqueci o que é, mas eu vou me virar aqui. Ah, a carne não tá chegando no ponto, eu vou queimar minha mão aqui na frigideira, mas eu vou fazer ela chegar. E o cara tava lá, tipo assim, meu Deus, o que que eu tô fazendo aqui? Nossa, isso me irritou muito nesse episódio. E falando dessa eliminação, a gente viu que a Vitória e a Nayara tiveram um baixo desempenho, né? Que elas tiveram a punição de não provar, mas o André que foi eliminado. E como a gente já falou, gente, 6 episódios, 6 eliminações que dá completamente bem dizer e entender por que foi eliminado. Nem uma eliminação que a gente ficou pensando, nossa, gente, essa pessoa saiu, podia ter ficado porque foi tão injusto esse resultado, a gente mesmo sem provar comida, né? Volta e mente sempre diz isso, né? Que a pessoa merecia ficar mesmo cozinhando mal. Mas essa eu acho que é uma derrota e uma eliminação que foi justificada. Eu só quero citar um pouco da Daniela ela ganhando, já que ela ganhou a prova, porque eu acho que a Dani ela só não ganha o MasterChef se ela perder aqueles, né? Se ela perder o MasterChef. Porque ela tá com ela tá com 3 pins em tempos recordes, ela tá com um enredo muito bom. A principal rival dela deu uma penalidade pra ela ganhou uma prova. Ela tá com o público, ela tá com o povo. Ou seja, o MasterChef tem uma faca e o queijo na mão porque é um reality show que se precisa de popularidade pra ganhar vida longa, né? E até agora ela seria uma vencedora extremamente aceita. E na velocidade que ela conseguiu os pins, eu vejo a Daniela no mínimo sendo semifinalista. Por quê? Porque a gente nunca vê gente com 3 pins, 4 pins, gente, sendo eliminado do MasterChef no top 12. Ao menos que a pessoa sirva ou não sirva nada, ou comer queime. E mesmo se queimar, acho que o jurado ainda passa o pano, né? Famoso comidas queimadas já foram servidas e os jurados já provaram outros pedaços, né? Sou Mas, primo. né, bem delicioso. O exemplo é isso que eu vou dizer, até pato cai no chão e o povo passa pra frente, deve se for querido dos jurados, mas acho que com 3 pins, gente, é difícil de ver a Daniela, por exemplo, saindo por agora. Sim. Mas boa sorte aí pra todos que vão voltar, né, semana que vem pra uma repescagem, a gente vai saber na semana que vem que a gente vai comentar a volta de quem. Mas vamos falar dos confessionários aqui rapidinho, que o Chapolin Gremista sempre faz a contagem lá no Twitter e ele bota, né? O top 5 dessa semana foi assim, ó, a Vitória com 22, Sofia com 20, Glória com 17, Naira com 16 e André com 14. Aí juntando os 6 episódios, a gente tá assim de confessionário. Leonela com 88, Felipe M com 85, Tainan 82, Felipe B 79. Aí a ironia do destino, Daniela e Sofia estão empatadas com 72 confessionários cada. Até nisso já estão rivalizando porque estão empatadas. A Vitória tá com 70, Glória tá com 66, Ricardo 61, Rodrigo 47, Guilherme 45, Nayara 43, Flávia 41, André 40, Fernanda 39, Lucas 29, Tereza 20, Salomar 12, bingo. Porque foi completamente aqui a lista de todos os confessionários aqui, dá pra entender alguns que estão narrando mais, que gostam de falar mais. As pessoas que estão no mezanino estão ganhando mais confessionários, pelo visto, mas me chamou a atenção a Daniela e Sofia empatada também com isso. E o curioso é que é mais uma semana com o eliminado não sendo a primeira pessoa, ou a segunda, nem a terceira a ter mais confessionários. Só prova que a eliminação do André é a nível de gastronomia, mas também é a nível de reality show, porque se você não entrega muito na comida naquele dia, mas se você for um participante que está entregando, sabe, em enredo, tá dando bons confessionários, eu acredito que é um critério que usam para desempate, sabe? Tá tão parecido esses pratos, vamos eliminar isso aqui, porque isso aqui não tá fazendo nada na temporada, isso aqui pelo menos tá rendendo também ainda, ó, e tem potencial de ir bem na outra prova, porque o André, por exemplo, já foi bem em umas semanas, né? Ele foi bem elogiado em outras semanas. Então acho que isso conta, deve certeza. Com certeza, isso foi algo que ficou nítido pra mim na eliminação do Rickard. Porque ele e a Daniela tinham ido muito mal nessa prova. E deu até uma polêmica depois, eu não acompanhei exatamente o desfecho, mas vários participantes fizeram comentários no Twitter dando a entender que a Daniela deveria ter sido eliminada porque ela não cumpriu um dos critérios de prova, que era entregar um número de pratos, e ela não entregou o número correto. A edição não deixou muito claro pra gente, então nós, como público, não vamos poder engajar nessa treta aí dos participantes. Mas ainda que fosse, o que me pareceu muito de critério de desempate foi justamente a jornada. Cara, o Rickard, eu gostava dele e tal, como personagem, mas ele já tava vários e vários pratos chorando, frustrado, dizendo que deu tudo errado e não, mas agora eu vou entregar. Entregava horrores. Literalmente horrores, né? E aí, não, agora eu vou entregava horrores. E aí ele vai bater de frente com a Daniela com 2 pins. Pô, ficou nítido pra mim que foi esse mais ou menos o critério que você falou aí. A jornada do participante também pode ser um grande desempate.
E certeza que conta. Agora vamos pro último tópico, gente. Vamos escolher os destaques aqui que vão ganhar as fotinhos na sexta-feira no nosso Instagram e no nosso Twitter, que toda semana nós teremos o destaque do episódio com base em critérios únicos e exclusivos de cada um de nós. É só dizer o nome e justificar o porquê. Se a gente quiser trazer o participante porque aquela roupa que ele estava usando por baixo do avental do MasterChef estava bonita, a gente traz esse critério. Então, os critérios beleza já há algumas semanas aqui, quem dirá os outros critérios que a gente pode escolher, não é mesmo? Vamos lá, Matheus, para Verdade. você, quem foi destaque desse episódio do MasterChef e por quê? Olha, eu fico muito indeciso entre a Glória e a Leonela. Já que eu elogiei a Glória aqui pela carne na panela de pressão, eu vou dar o destaque pra Leonela. Eu tô quase pra mudar meu Twitter para jurídico de Leonela, porque assim, acho muito pai a galera condenar ela porque ela fica fazendo comentários ou porque ela é meio grossa às vezes. Só que assim, gente, ela tá sempre certa. Ela faz comentários de um jeito que talvez eu não faria, com certeza. Mas ela não tá errada, ela foi a primeira a catar essa bola do mezanino lá atrás e falar: galera, vocês estão atrapalhando as pessoas fazendo comentários. E por que que eu vou dar o destaque pra ela? Porque eu acho ela inteligente, ela usa bem o tempo de tela. A gente tava falando sobre os confessionários, sobre o enredo, e eu acho que pra ela funciona. Acho ela inteligente em usar o tempo de tela que ela tem. Ela faz bastante comentário, sim. Acho engraçado, entrei pro meme Leonela comentarista. Mas além de tudo, ela tem mandado muito bem na cozinha. Esse episódio ela foi um dos destaques positivos, cozinhou muito bem. E o que me chamou a atenção nela foi que dessa vez ela foi incoerente e ela era uma das pessoas que estava lá no mezanino dando bastante ajuda. Só que ela não pegou mal pra ela a ajuda que ela deu, porque ela estava muito focada ali na vitória e quando o Jacan estoura e dá a bronca em todo mundo, ela tá é o momento em que ela tá meio de fora. E aí transpareceu, pelo menos pra mim como espectador, que ela estava realmente muito preocupada com a vitória. Então, assim, pareceu que ela estava agindo por instinto e não racionalmente. Então me pareceu algo um pouco mais palatável, falando em linguagem de MasterChef, a participação dela nesse episódio, porque ela teve um poder tanto na primeira prova, tanto ali em cozinha, ela se destacou bem, mas ela se destacou também no mezanino. E eu acho que essa é uma das maiores dificuldades que esse elenco tá tendo. Quando eles estão no mezanino, eles se queimam, quando eles estão lá embaixo, eles se queimam. E eu acho que a Leonela ela soube fazer isso muito bem nesse episódio. O excesso dela no mezanino dessa vez me pareceu algo mais protetor, o que pode criar uma certa empatia com ela, já que o público estava batendo bastante nela, né, pelo Twitter, mas também acho que ela mandou bem embaixo. Então, a Glória se destacou pra mim por conta dessa panela de pressão aí, mas eu acho que o destaque da semana pra mim é a Leonela, porque ela conseguiu pelo menos pra mim, se destacar bem lá na primeira prova cozinhando embaixo, e ela conseguiu sair pela tangente do mezanino que ficou com um aspecto de ranço, né? Mas eu acho que ela conseguiu sair dessa. Então, jurídico Leonela, tamo junto. Destaque pra Leonela aí. E vocês, a quem foi destaque desse episódio e por quê? Olha, hoje eu vou escolher a Sofia, porque fez parte da narração do episódio, né? Assim, a história da rivalidade dela com a Daniela fez parte da história do episódio de uma forma muito forte, né? E ela se destacou muito bem na prova que ela ganhou, lógico, né? Se ela ganhou. E aí também trouxe todo essa narrativa de estar lá no mezanino quando levou a bronca, né? E da Daniela ter ganho o PIN ali, né? Porque, enfim, ela que colocou a Daniela na situação de desvantagem. Então, eu tô esperando que você traga a Daniela, viu, Rich? Por isso que eu tô trazendo a Sofia. Ah, mas eu vou trazer a Daniela mesmo, tá? Aqui era a minha primeira opção. Eu digo, se alguém trouxer a Daniela, eu parto para outra pessoa. A segunda opção, que era a Sofia, porque eu queria trazer as duas numa capa, tá? Deixa assim, deixar as Beleza, rivais lá. combinamos sem Engajar, gente. combinar. E não é só a edição do MasterChef que é supostamente estratégica, a gente também aqui. Mas assim, a Daniela vai porque eu falei, como falei em off, né? Eu achei que num episódio tão apático, só deu Daniela, gente. Porque assim, ela foi protagonista do episódio inteiro. Falando de enredo, o da Daniela essa semana foi muito bom. Porque, como eu falei, nada melhor do que você ser desafiado por sua rival, penalizada e você ganhar uma prova. Você pega a construção do enredo, construção da jornada da Daniela, num episódio tão apático. Isso foi uma catapulta para ela ficar nas cabeças mais uma vez do público. Porque ela tá em alta faz semana. Gente, se você pega 6 episódios e ela ganhou em 3,
mais da metade dos episódios você vê ela sendo destaque positivo, então você vê ela sendo exaltada pelo que ela tá cozinhando. E no programa que pede gastronomia, ela tá cozinhando. Num programa que é exibido na televisão e pede um enredo, ela tem enredo. Num programa que é importante ter vencedores com aceitação do público, ela tá tendo. Eu acho que não tem como a Daniela não ser uma das finalistas, uma das semifinalistas ou de outras coisas do programa. Porque ela tá tudo sendo construído pra ela. E pra mim, pra quem tá assistindo, eu tô vendo que é uma construção natural do programa. Eu não sei as tretas em off, assim, de a nível como ficaram, como estão, se resolveram as pessoas ou não, mas aqui a gente tá separando autor da obra, né, nesse podcast aqui, a gente tá dando essa divisão, né, porque assim, tudinho, porque a nível do que eu tô vendo na televisão, do que a edição do MasterChef tá me mostrando, gente, qualquer pessoa que estiver assistindo, até por assistir, que liga o programa na Band para assistir, ou dá um play no YouTube para ver o negócio, não tem como não estar, no mínimo, simpatizando com a Daniela, com a trajetória dela no programa. Porque ao passo que a Daniela é um destaque positivo para isso, eu acho que a Sofia é um pouco destaque negativo também, porque a Sofia, às vezes, parece ser ingênua de não ter assistido o MasterChef, de fazer algumas coisas, uns comentários que parece que não tinha visto nos outros anos o que pode acontecer. Né? Mas é por sua conta e risco, cada um faz seus comentários aí, né? Às vezes ela não sabia. Mas é isso, a nível de edição, a nível de tratamento, a da Daniela tá de 10-0, quer dizer, tá de 3-1, 1-0-0, a quantidade de pin dos outros, né? Mas tá muito bem Total. ela. E, gente, a gente vai para o sexto episódio. O MasterChef costuma ter 20, né? 20 episódios, mesmo se tiver mais só 5 episódios, mais uma coisa. Se ela ficar sem ganhar vários pins, eu talvez esfrie, mas, gente, essa mulher pode ganhar mais 3 pins daqui pra frente, né? Quem garante daqui a 6 semanas, sabe a Isa aqui comentando, gente, a Daniela chegou no 6º pin dela, e aí, hein? Ela de novo no pin aí. Mas eu acho que é trajetória, gastronomia, aceitação do público, eu acho que tá sendo uma temporada muito boa pra Daniela. Tem uma jornada e uma trajetória que tem. E eu faço um acréscimo. O perfil da Daniela ainda não venceu o MasterChef. A gente teve esboços de favoritos, como a Daniela, não tão grandes como ela tá tendo, mas a gente teve o perfil da Jusilé e o perfil da Andrea, que parece um pouco com o da Daniela. Então a Band tá com a faca e o queijo na mão. Daniela, se você não derrapou, se você não queimou nada, se você não ficou sem entregar algum item, né? Porque a gente já viu favoritos, né, Raquel? Saírem no meio do caminho, até barrados da final. Mas se ela não cometeu nenhum erro culinário, tá aí uma trajetória que a Band vai se ajoelhar de ter acontecido naturalmente. Então é isso. Então parabéns, Sofia, parabéns, Daniela e parabéns, Leonela, por o destaque dessa semana. A capinha vem aí na sexta-feira. Eu concordo demais que você falou da Daniela e, assim, pelo menos um dos critérios que eu tenho pra torcida, eu acho que é muito potente o fato da pessoa ser boa, né? Aquela coisa assim, eu odeio essa, mas eu não posso criticar o que ela faz. E esse perfil é, de fato, um perfil muito interessante. E um dos critérios que eu tenho na minha torcida é pensar assim: qual participante que, se saísse daí e abrisse um restaurante, eu ia querer ir? Eu ia querer visitar, sabe? E o da Daniela com certeza seria um deles. Então ela é uma personagem muito potente. E é isso aí, né? Estamos na era das vilãs. As vilãs estão dominando as telas, os cinemas, a música e pode ser que ela domine o MasterChef. E eu até fiz um comentário no Twitter sobre isso, baseado no Felipe M, que, assim, claramente ele é um dos melhores cozinheiros dali. Ele sempre se destaca muito bem. Quando ele vai mal, é porque ele se arriscou muito, ele foi para um nível de complexidade que, pra mim, foi acima um pouco dos outros. E, pô, o cara manda muito bem. Só que aí ele não sabe fazer esse controle que talvez a Daniela esteja fazendo bem. Que ele tenta ser um pouco vilão, ele tem comentários mais ácidos ali e tudo. Mas ele mirou ali no gol, acertou na Regina George, que a galera não aguenta mais. Enquanto a Daniela entregou vilania de verdade, assim, aquela pessoa truculenta, que não tem, parece ter muita sensibilidade, mas que na hora também de entregar a cozinha, ela entrega pra caramba. Então, ela é uma pessoa realmente muito interessante. Se ganhasse, seria interessantíssimo. É que se tratando de reality show, é não o que você fala, é como você fala, pra poder trazer o protagonismo pra você, né? Pelo menos criar sua narrativa no programa. Mas isso a gente vai descobrir no decorrer da semana, porque semana que vem repescagem, vamos ver quem volta, vamos ver se vai ser uma repescagem no moldes antigos, que é gente voltando no mesmo episódio, tendo gente saindo, ou se vai voltar uma pessoa, se vai voltar duas, se vai voltar nenhuma, nunca se sabe. Mas tá aí, a gente vai descobrir semana que vem. A gente tá chegando ao fim do episódio. Muito obrigado a quem nos ouviu. Muito obrigado, Matheus, por sua participação. Foi muito legal ter seus comentários aqui também, viu? Muito obrigado por ter me aceitado, gente. Como eu falei, voltei a assistir agora. Foi muito especial pra mim ter com quem comentar. Eu sou o tipo de pessoa, deu pra ver, eu falo pra caramba quando eu tô empolgado com alguma coisa, quando algo me deixa animado.
E ter com quem comentar isso foi muito legal. Então agradeço vocês terem me recebido nesse espaço que é tão bem construído por vocês. É uma honra. E é isso, a minha rede social, a da Isa, o do Matheus do podcast, tá tudo na descrição. E semana que vem a gente tá de volta. Até lá e tchau! Tchau!